Evoé, meus amigos, Evoé, bebedores de cerveja deste nosso Brasil, dantes mais varonil. E hoje vou lhes apresentar, é claro, mais uma celebridade de As Boas e as Baratas do Azarão. Uma cerveja que, aliás, é mais do que gostosa. É uma cerveja que eu diria que é tesuda até. Mas isso daqui a pouco. Antes disso, como de costume, vamos às minhas considerações, digressões, divagações. Lá na era pré-internet, o brasileiro, pasmem, podem acreditar, lia mais. Lia mais. Não era assim, não éramos, aquele país de leitores, de eruditos, mas se lia mais. Ah, azarão, vocês poderão dizer. Mas essa ignorância do brasileiro hoje, ela foi sendo engendrada, esse sucateamento do ensino público, principalmente, ele vem desde a época dos militares, que, tiraram filosofia do currículo, a matéria que ensinava a pensar. Mentira, meu amigo. Ninguém ensina ninguém a pensar. Tá? E mesmo antes dos militares, o brasileiro médio já era meio ignorantão, nunca deu grande valor ao conhecimento. Mesmo os universitários antes dos militares, naquela época sim, um grupo seleto, e não hoje, que qualquer um entra em faculdade, mesmo esses universitários eram meio boçais, eram ignorantões, Na média não era grande coisa também não, Mas, e eu tenho uma prova cabal disso que eu estou falando, que apesar de ler mais naquela época, o brasileiro nunca foi, E a prova cabal disso foi a clássica, célebre e uníssona vaia dada à vitória da canção Sabiá, de ninguém mais, ninguém menos que Chico Buarque de Holanda e Antônio Carlos Brasileiro Jobim, o Tom Jobim, vencedora do festival da Record de 1968. A canção foi vaiada por um público exclusivamente universitário. E vaiada por quê, meus amigos? Bom, o universitário sempre foi cheio de mimimi. O universitário sempre foi mimizento, birrento, sempre espernia por qualquer coisa. Mesmo quando nem existia esse termo mimimi, o universitário já era mimizento. Veja bem, eles acusaram, como prova do que eu falei, a canção Sabiá, lindíssima canção Sabiá, de alienação política. Bom, primeiro, que se Chico Buarque e Tom Jobim quisessem fazer uma canção alienada, falando só de florzinhas, borboletinhas, viadinhos saltitantes, eles estavam em todo direito. Gênios da música que são, eles têm direito de fazer o que quiser. Não tem obrigação nenhuma de se engajar, de militar. Mas não foi o caso. Bom, eles acusavam de alienação porque a música dizia um cara que cantava, que queria voltar a ouvir o sabiá na sua terra. Ele falava assim, vou voltar, sei que ainda vou voltar, foi lá que eu vou ouvir cantar, que hei de cantar de novo o sabiá. Essa canção foi acusada de alienação, em detrimento da favorita do público, horrível, do Geraldo Vandré, para não dizer que eu não falei das flores. É aquela canção boçal de tudo, caminhando e cantando e ouvindo a canção, somos todos iguais, braços cruzados ou não. Aquela da flor vencendo um canhão. Que flor não vence canhão porra nenhuma? O que vence canhão é um canhão maior ainda. E o público vaiou. Se esse público fosse, de fato, melhor do que é hoje, um público mais educado, com uma educação um pouquinho melhor, eles saberiam que essa canção, Sabiá, é sim uma canção de protesto. Ela é uma alusão, é quase que um plágio ao poema do Gonçalves Dias, a Canção do Exílio, aquele que diz, a minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Como não relacionar o cara que quer ouvir de novo o sabiá, da música do Chico, com o cara que fala que as terras têm palmeiras onde canta o sabiá do Gonçalves Dias? Como não relacionar a sabiá com uma música de protesto, uma música que diz dos vários exilados da época do governo militar, pessoas que estavam fora de seus países, exilados por conta do governo militar, o cara que queria voltar para casa. Como não relacionar uma coisa com a outra? Que é também um tipo de analfabetismo. O analfabeto não é só aquele que não sabe ler, é aquele que não consegue correlacionar as informações que tem.
E a Sabiá do Chico foi vaiada, né, no Festival da Canção da TV Record, público 100% universitário. Tá? Falava do exílio, ninguém percebeu. Né? Aliás, isso do exílio, né, esse pessoal ficou exilado, fugiu, teve que fugir. Né? Chico ficou em Roma, Gil Caetano ficou em Londres, Gabeira ficou na Suíça. Porra, meu, me exila, vai, faz favor. Né? E uma coisa que talvez poucas pessoas saibam, até o Odair José, né? Até o Odair José ficou exilado. Né? Não tem nada de politizado o Odair José. Né? É um cara que não nasceu em berço de ouro, feito os outros já citados. Só queria lá fazer a musiquinha dele. Pois ele teve que se exilar, acusado de desobediência civil, por causa da música Pare de Tomar a Pílula, que ela não deixa o nosso filho nascer. Em pleno início de campanha de controle de natalidade do governo, o Odair José, que acho que nem sabia disso, aparece com essa música. Foi chamado em frente ao general e acusado de desobediência civil. Volta e meia, ele também era acusado, em suas letras, de imoralidade e de atentado ao pudor. E por quê? Por exemplo, da música Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, o cara que se apaixona pela puta e quer tirar ela da zona. Nesse caso, meus amigos, a proibição dos militares procede. Imagina só, se cada cara que vai para a zona quiser tirar uma puta de lá, acaba a zona? Não pode, aí procede. Mas enfim, voltando ali à vaia, né, para mostrar que nem os universitários era pré-militar, eram grande coisa, né, o Chico e o Tom até facilitou a vida deles, né, até foram generosos, nem trocaram a ave da Canção do Exílio e da Sabiá, mantiveram o Sabiá. Né? Só faltaram desenhar. O Chico, por exemplo, podia ter trocado o Sabiá. Ele podia ter posto o Pintalcilgo, o Pintarroxo, o Melro, o Irapuru, o Che Guevira, o Engole Vento, a Saíra ou Iambu. Mas ele não fez. E mesmo assim, tomou a vaia. Tá? Então, realmente, o brasileiro lia mais naquela época, mas também nunca era grande coisa. E nessa época, onde se lia ainda um pouquinho mais, as bancas, né, de jornais e revistas, muitas vezes elas faziam o papel das livrarias e das bibliotecas. Se vendia muitos livros em bancas de jornais. Livros bons e baratos. Eu mesmo tenho um punhado aqui daquela época. Eu tenho, por exemplo, O Dia do Chacal, Frederic Forsyth, O Espião que Saiu do Frio, do John le Carré. Tenho O Colecionador, não vou me lembrar o nome agora. Os Três Mosquiteiros, do Dumas. Irmãos Karamazov, né? E mais um punhado aí que eu não vou me lembrar do nome agora. As bancas vendiam também fascículos semanais ou quinzenais que você ia juntando, depois encadernava em capa dura e eles viravam uma enciclopédia. Lá na minha casa, meu pai tinha várias enciclopédias feitas dessa maneira. O Conhecer, a Medicina e Saúde, a Ciência Ilustrada, os grandes vultos da história, todos em bancas de jornais e de revistas. Tá? Então, seria mais. E também, banca de jornal e revista, vendia muito material de humor. Vendia-se LPs de humoristas. O famoso Bolachão, Costinha, Ari Toledo, Juca Chaves, Agildo Ribeiro, venderam muito disco em banca. E também livrinhos de piada, né? Como um que eu tive, deve estar por aqui, eu tenho que achar, As Piadas do Pasquim, o volume 2. E foi nesse volume, meu amigo, que eu lembro de uma piadinha. A professora estava lá, os meninos perguntando, né, que tipo de leite que eles gostavam mais. Se era leite de vaca, leite de cabra, leite de soja. E chegou a vez do Joãozinho falar, né, sempre o Joãozinho. E o Joãozinho falou que gostava de leite de mulher. Mas como assim leite de mulher, Joãozinho? Professor, leite de mulher. De gente, Joãozinho, mulher. Mas, sei lá, parece um leite assim tão fraquinho, tão sem gosto. E o Joãozinho, pode ser, mas a embalagem compensa. Sempre o Joãozinho. E essa piada, né, infantil, pueril, piadinha de salão, que eu tenho certeza que foi que deu origem, ideia, à embalagem da cerveja que finalmente eu vou apresentar para vocês aqui. A cerveja, saída diretamente do gelo, Burguesa, dona das divinas tetas, Valha-me São Caetano, não cidade, o Veloso. A Burguesa, ela é fabricada pela cervejaria tradicional paulista Casa de Conte.
A primeira vez que eu vi essa cerveja foi na Baixada, né, aqui de Ribeirão, num boteco, perto da zona do Baixo Meretrício. Não tive coragem de entrar e pedir lá essa burguesa. Passado a época, ela começou a aparecer para lá e para cá. E aí a gente toma dela. Ela tá barata, aí é uma cerveja boa. E aliás, me lembrei de uma coisa agora. Vamos fazer isso aqui, ó. Tá aqui a cerveja, a dona das divinas tetas, e vamos lá fazer um fonfon. Fonfon. Por que eu estou cometendo essa indelicadeza? Esse ato de porco chauvinismo. Simples, eu lembrei agora, perto de casa uma vez, muito tempo atrás, um desses filósofos anônimos de rua pichou lá no muro. Se teta fosse buzina, ninguém dormia à noite nessa cidade. Puta que pariu. E não dormia mesmo. Ia ser um buzinaço só, meu amigo. Ia ser um buzinaço só. Derrubava qualquer presidente. Tá? Dito isso, vamos então à prova da cerveja burguesa. O meu poderoso canecão. Vamos pegar aqui a burguesa. E deitá-la ao canecão. Assim como a dona das divinas tetas da embalagem, de pele nívea, lívida e pálida, o amarelo da burguesa também é um amarelo bem pálido, né? Mas vamos ver agora então o corpo da cerveja, o odor, o gosto. Cazuza, a gazela mor das pedras do arpoador, disse que a burguesia fede. Vamos ver se é verdade. Mentira do Cazuza, mentira. A burguesa tem um cheiro muito bom. Cheiro do que, Azarão? De ameixas? De damascos do Líbano? Porra nenhuma, amigo. Cheiro de cerveja. Cerveja boa. Né? A carbonatação é mais ou menos, não é muita espuma não. E vamos lá. A cerveja é boa, Ela tem aí, acho que 4,7 de teor alcoólico, um teor alcoólico normal, né? Um pouquinho mais que os 4,5, mas também não modifica em nada. E ela é fabricada no município paulista de Cândido Mota, né? E dessa casa de conte, tradicionalíssima, né, faz parte também outras bebidas que você pode conhecer, como o vermute Contini, que é uma imitação barata do Martini. Tá? De novo. Mais milho que lúpulo, é claro, mas é muito refrescante. E agora, né, meus amigos, como sempre, a hora final. Será que a burguesa será sagrada, cavaleira da tábua que desce redonda pelo meu ereto cajadão, ou ela será estilhaçada pelo meu poderoso marretão? É claro, não precisam ter dúvida. Jamais eu iria reprovar tão belas tetas. Tetas e cerveja. De que mais um homem pode precisar? Então vamos agora sagrá-la Sir, boa e barata. Aqui. De novo. Ressacum, jacta. Opa, est. Não valeu, essa não valeu. Ressacum, jacta. Bateu de novo. Ressacum, jacta, est. Agora sim, né? Que do bom latim significa a ressaca está lançada. Então, mais um gole para vocês. Caiu aqui o meu cajadão. Ele não é de cair, garanto, mas hoje ele caiu. Mais um gole para vocês. E até uma próxima, meus amigos. Burguesa, se achar, pode comprar. Eu recomendo.